Salas de aula com uma disposição diferente e disciplina optativa que desafia o aluno a experimentar situações do mercado de trabalho. Essas são algumas experiências desenvolvidas na Unesp que vão ao encontro do novo perfil do jovem universitário. Nosso tema da entrevista do dia é trabalho infantil. O secretário de Bem-Estar Social, José Carlos Fernandes, vem ao estúdio falar sobre a situação das crianças e adolescentes aqui na nossa cidade. Quarta-feira, 8 de novembro, Unesp Notícias começa agora. Boa noite! Você vai conhecer agora experiências desenvolvidas em 2 unidades da Unesp, aqui em Bauru e em Sorocaba, para tornar o aprendizado dos alunos mais próximo do dia a dia deles, uma forma de aumentar o interesse pelos conteúdos e tornar a formação desses estudantes mais completa. Uma sala de aula bem diferente. Aqui, as carteiras não são colocadas em fileiras viradas para a lousa. Elas podem ser distribuídas de diversas maneiras, de acordo com o tipo de atividade proposta. O formato das mesas permite um melhor encaixe entre elas, facilitando que os alunos se reúnam em grupos, por exemplo. Essa sala multiuso é uma experiência recente do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp em Sorocaba. O ambiente foi criado no ano passado com o objetivo de dar cara nova à configuração clássica da sala de aula e inovar o processo de ensino e aprendizagem na universidade. Professor do curso de Engenharia Ambiental, Antônio é adepto desse ensino que foge do tradicional. O aluno mudou, quer dizer, se tem as novas tecnologias hoje, o aluno, todo mundo tem celular, está usando o WhatsApp para cima e para baixo, o tempo do aluno mudou bastante, né? Então a gente precisa mudar também, então a sala de aula também tem que mudar, a maneira como a gente transmite o conhecimento também tem que mudar. A gente tem que ser mais ágil, tem que ser, sem esquecer o conteúdo, mas a gente tem que ter outras maneiras. Está cada vez mais difícil você ficar 2 horas sentado ouvindo um professor falar. Os alunos, hoje, eles querem alguma coisa mais ágil. Então, a gente tem que disponibilizar. Tem que ter as aulas tradicionais, acho que é importante, essas aulas estão aí desde sempre, mas você tem que ter também uma possibilidade de você ter algo que seja mais ágil, sempre que for possível. A aula do dia é sobre capacitores. Após uma breve explicação na lousa, os alunos recebem um texto sobre o assunto e algumas atividades. Em grupos, eles se reúnem em volta de uma bancada e têm tempo para cumprir as tarefas. Além do computador, papel e caneta, a troca de ideias é fundamental para conseguir responder as questões. A gente tem outros pontos de vista também, a gente vai se ajudando, né? A gente pode fazer isso em qualquer momento, mas aqui já ficar essa direção, ficar direcionado que vamos sentar em grupo, assim, fica mais fácil. O professor deixa de ser o centro das atenções e circula pela sala, ajudando nas dúvidas pontuais dos grupos. E os estudantes ganham destaque e se transformam nos atores principais do aprendizado, a chamada metodologia ativa. É tentar tirar aquela ideia do professor estar na frente, os alunos sentados passivamente escutando o que o professor está falando ali. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer com que o aluno participe de fato do processo de construção do conhecimento e de busca do conhecimento. E a gente aproveitar isso daí na sala de aula. Mas aí você tem que mudar o conceito, você não pode ficar com a mesma sala de aula. Você veja que eles se olham, então os alunos se olham. Não está olhando para a nuca do aluno, está olhando um para a cara do outro, então, primeiro momento. O segundo momento é tirar ele fisicamente daquela posição passiva. Levanta. Você vai levantar e vai discutir algum problema. Então, é o que eles estão fazendo agora aqui. Então, eles estão de pé discutindo. Então, é fisicamente sair daquela posição. É isso que a gente está tentando fazer. A Caroline gostou do formato. Para ela, a mudança facilita a fixação e o entendimento do conteúdo visto. Eu acho bem legal essa ideia de transformar tudo isso em uma aula mais dinâmica, de tirar a gente daquilo de um professor falando, escrevendo na lousa e o aluno não participa. Então acaba tendo até uma aproximação com o professor e uma discussão entre os alunos sobre o assunto, sobre a aula. Depois de conferir as respostas das atividades, ainda tem um tempo a mais para revisão. Os alunos respondem a 2 perguntas online sobre o assunto abordado e todos precisam assinalar a mesma questão. Se alguém escolhe outra opção,
tem que chegar a um consenso. Traz uma dinâmica nova para a sala de aula e foi bem interativo a gente com o professor e com a própria sala, foi bem legal. O professor sai daquela condição de que eu tenho controle, que eu vou começar a dar minha aula, ela começa de um jeito e termina daquele jeito que programei. Não, a dinâmica da aula é diferente, você consegue trazer outras discussões que você não tinha pensado inicialmente. Então tem um tópico, aí o aluno traz alguma informação que ele tem dele. E aí o que a gente faz? Tenta elaborar a partir daquilo lá, dentro do conteúdo. Essa participação ativa dos alunos não se limita somente à sala de aula. Em Bauru, o projeto da Classe ao Mercado é outro bom exemplo da metodologia ativa. Há 3 anos, essa é uma parceria da Unesp com a Universidade de Sevilha, na Espanha, e contempla estudantes dos cursos de Arquitetura, Artes e Comunicação. Os alunos têm a oportunidade de aprender vivenciando na prática o universo do mercado de trabalho. Eles se organizam em agências e são desafiados a desenvolver campanhas de comunicação atrativas para um cliente real. Durante alguns meses, os alunos recebem um desafio de um cliente real, de uma empresa, de uma organização, que vai fazer com que esses alunos, durante alguns meses, criem uma solução de comunicação para esse cliente. Então, a partir desse momento, os alunos vão desenvolver estratégias para criar uma campanha estruturada, com estratégia, com posicionamento, para levar uma solução para o cliente real. Depois de produzidas, as campanhas são apresentadas em um evento. Na edição deste ano, ele foi transmitido ao vivo pela TV Unesp e pela internet. Cerca de 50 alunos colocaram a mão na massa e comandaram a cobertura. A gente, na hora de organizar isso, a gente pensa realmente numa estrutura organizacional de uma televisão. Então temos a produção, a equipe técnica, os cinegrafistas, a equipe que prepara o roteiro. Ao mesmo tempo que temos essa parte técnica que é para a televisão, temos a equipe que prepara o evento. A gente se organizou de uma forma que todos pudessem participar, tanto da organização quanto da questão do programa de televisão, de uma forma que a gente conseguisse realmente inserir a maior quantidade de alunos e de uma forma mais didática possível para eles também. Uma experiência tão produtiva que se tornou disciplina optativa. Nos 2 primeiros anos, nas 2 primeiras edições do nosso projeto, o programa ele sempre esteve na extensão. E, a partir desse ano, se transformou numa disciplina optativa. Então, nós tivemos uma procura bastante elevada por parte dos alunos interessados em ter uma experiência dinâmica, de metodologia ativa de ensino. Então, esse diálogo com o mercado permite uma dinamicidade na formação do aluno e, ao mesmo tempo, cria oportunidades de reconhecimento por parte dos setores privado, público e do terceiro setor, com relação ao papel da universidade na produção de conhecimento, na formação profissional desses alunos. Os radares do IPMET detectam áreas de chuvas fracas e moderadas que avançam do Paraná e se deslocam em direção às regiões leste e nordeste do estado. A quarta-feira foi de céu nublado em Bauru. O tempo continua estável amanhã, com possibilidade de chuvas isoladas em todo o estado. Agora a umidade do ar está em 60%. Os ventos sopram a 4 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 17 e 28 graus. Amanhã, a mínima é de 19 e a máxima é de 28 graus. Agora uma dica de evento no campus em Bauru. O grupo de pesquisa em Psicologia da Educação Matemática realiza no próximo dia 20 o primeiro seminário de pesquisa com essa temática. O evento é uma oportunidade para professores e estudantes discutirem processos cognitivos e afetivos envolvidos na aprendizagem da disciplina. As inscrições podem ser feitas só até o dia 12, o próximo domingo, e o formulário de inscrição e a programação completa estão disponíveis na página do Departamento de Educação no site da Faculdade de Ciências. Depois do intervalo, a gente fala sobre a dificuldade em erradicar o trabalho infantil e as ações que são desenvolvidas pela Secretaria do Bem-Estar Social aqui em Bauru. Então fique ligado que nós voltamos em instantes.
Estamos de volta e o nosso assunto agora é trabalho infantil. Um relatório divulgado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil mostra que até o ano passado o Brasil não tinha alcançado a meta de erradicar essa prática. O documento mostra ainda que o país corre o risco de não atingir esse objetivo até 2025, prazo final de um compromisso firmado com as Nações Unidas. A falta de fiscalização é apontada como principal fator que dificulta a redução desses índices. E para falar sobre a realidade de crianças e adolescentes aqui da nossa cidade, nós recebemos hoje no estúdio o secretário municipal de Bem-Estar Social, José Carlos Fernandes. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade também. Secretário, alguns especialistas falam que diante da crise na economia do país, vem aumentando as famílias em situação de vulnerabilidade e, em consequência disso, também as crianças, né, que de alguma forma são responsabilizadas por levar algum tipo de renda para casa. Qual que é a situação que o senhor enxerga aqui na cidade hoje? Bem, isso é uma realidade, tá? A questão econômica do país, o reflexo que isso dá no estado e também nos municípios, é uma realidade. Nós não podemos fechar os olhos e falar que está tudo bem. Na cidade de Bauru, né, a gente cuida disso com frequência, nós temos todo o cuidado de estar fazendo programas, né, que você absorva preventivamente para que a família não chegue a uma situação de ter que explorar uma criança para fazer renda, né, colaborar no orçamento familiar. Nós temos programas da SEBS que realmente visa essa prevenção, principalmente nessa faixa etária de 7 a 14, que é um horário contrário da escola, não é? Se ele frequenta a escola no período da manhã, ele vai frequentar o programa no período da tarde, onde você, nesse espaço de tempo, ele não tenha condições de estar sendo colocado numa situação de exploração, tá? Então, todas as famílias que procuram o CRAS da cidade, hoje nós temos número de 8 CRAS, né? Eles são, a família já é abordada visando a colocação num programa de prevenção, justamente para que não haja essa questão de exploração. Mas ainda assim a gente sabe que em muitos casos, alguns deles pontuais, elas existem, né, essas situações. Nesses casos, como que a secretaria age? Quando você tem uma rede, né, socioassistencial, que você consegue absorver as demandas, a gente colocou também um serviço de abordagem, tá? Uma vez detectou que uma mãe ou alguém está ali apoiando aquele adolescente num semáforo ou em qualquer outra atividade de olhar carro, lavar para-brisa de veículos e tal, imediatamente o serviço de abordagem já busca essa criança, representa ela junto ao conselho tutelar e chama a família, não é? Através dos CREAS, da própria secretaria, e os técnicos vão em busca de detectar naquela família o que está acontecendo para a gente possa tirar essa criança dessa relação de comércio ou venda de algum doce, alguma coisa tal, do semáforo. É difícil isso? É difícil, tá? E agora, nesse momento que vive também a crise, né, que a gente pode dizer que tem uma crise, esse serviço ele está sendo assim incentivado, não é? Melhorado para que as pessoas, mesmo os munícipes, qualquer pessoa que detectar, pode denunciar para a Secretaria do Bem-Estar Social, né? Sendo no período diurno, pode utilizar o telefone 3239-2434 e no período noturno, né? 991 478954. Fazendo essa ligação, já vai cair na abordagem direta e a viatura deve estar deslocando para o local imediatamente
para combater essa questão. Hoje, né, diminuiu significativamente esse tipo de exploração com crianças e adolescentes. Tá? Existem os adultos? Existem ainda. Eles são abordados? Também são. Só que alguns são passageiros também, né? Vêm de outros, até de outros países, fica aqui alguns dias e já vai para outro lugar. Então a gente não considera como um trabalho de exploração, tá? Aí é uma questão de polícia, ou de deixar ou não deixar, de atrapalhar o trânsito, os transeuntes, ou mesmo estar obrigando alguém que está dando algum valor, tal. Então, essa questão. Agora, como nós estamos referindo ao trabalho infantil, então os nossos olhos hoje, ele está voltado para esse tipo de situação, onde pode acontecer, né, involuntariamente, e a gente conta com a população que deve denunciar, né, até no Disque 100, para que isso não venha a ocorrer, porque é uma exploração. E esse índice hoje alarmante, né, que os outros países, é justamente que se todos nós fizéssemos a nossa parte, eu acho que a erradicação seria mais rápida, né? Tem um programa interessante que é o do Jovem Aprendiz, né, que inicia no mercado de trabalho jovens a partir dos 14 anos de idade. Também é uma forma, né, de minimizar, né, esses casos que os jovens entram muito cedo no mercado de trabalho. Já entra com 14 anos, com orientação. Como que a prefeitura vem trabalhando nesse sentido com o programa Jovem Aprendiz, que acaba sendo uma porta importante para a erradicação? Isso. Nós trabalhamos o Jovem Aprendiz e também com a questão do primeiro emprego, tá? Que é um programa também diferenciado. E aí nós temos hoje, a prefeitura tem o convênio com o CIPS, a Legião Feminina e a Legião Mirim de Bauru, né? No sentido de estar abordando esses jovens e que são encaminhados hoje através do Centro de Referência da Assistência Social, que está na periferia do município, a população conhece como os CRAS, né? Então a família indo a um CRAS, automaticamente a assistente social vai detectar que tem um filho nas condições de ser encaminhado, eles já são encaminhados para esse serviço, onde ele entra já para aprender alguma coisa para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho nesta condição de aprendiz. Tá? É um serviço que funciona, é um serviço que ajuda efetivamente para que essa criança nessa idade, que a gente denomina assim de 14 a 18 anos, que é uma idade que ele está mais na vulnerabilidade. E ele estando encaminhado para um serviço desse, ele não só vai aprender uma profissão e vai ser encaminhado para uma empresa onde ele vai ganhar o seu salário, tudo, e iniciar a sua vida profissional. Tá certo, secretário. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Nós agradecemos e pedimos, como eu disse no programa, que a população nos ajude fazendo as denúncias e os encaminhamentos. Com certeza, é muito importante. Muito obrigada. Obrigado. O Unesp Notícias termina aqui, mas você pode acompanhar as reportagens e entrevistas pelo site da TV Unesp e pela página no Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã.